nós vamos continuar aquilo que nós estávamos estudando a respeito de poderes administrativos. Só lembrando que nós vimos nas aulas anteriores, nós começamos a entender o que são esses poderes administrativos. Por quê? O Estado, ele tem o seu poder, exatamente, oriundo, que é exatamente a soberania. É o poder uno, indivisível, incondicionável, incontrastável, onde o Estado ele manda e todos têm que obedecer. Esse poder, ele só não é maior por conta exatamente da história humana. Por quê? Porque o ser humano, na sua história de convivência, ou na história da sociedade humana, o ser humano ele já passou por vários momentos da vida. Então, por conta desses vários momentos da vida, e pelos vários sofrimentos com governos mal administrados, governos ditatoriais, totalitários, autoritários, absolutistas. Então, já ocorreram várias experiências humanas. E o importante é que o ser humano, ele se adapta e ele evolui. Então, por conta exatamente dessa adaptabilidade e da evolução do ser humano, é que cada um desses maus governos, ou desses períodos onde o ser humano esteve sujeito a governantes inescrupulosos, ou governantes mal intencionados, ou despreparados, ele foi evoluindo. E nessa evolução, ele preservou o poder do Estado, mas ele foi limitando o exercício desse poder. Então, o que na verdade existe não é uma limitação do poder, é uma limitação do exercício do poder. Por quê? Porque o grande problema do poder soberano tal qual ele foi imaginado é exatamente o problema do exercício do poder. Então, essa é a grande chave, essa é a grande questão. Por isso que a gente tem que entender os poderes administrativos, porque os poderes administrativos, eles vão exatamente mostrar como esses governantes atualmente, eles podem executar as suas atividades. Então, como é que eles podem exercitar a soberania? Só lembrando que no Brasil, esse exercício do poder, ele ainda é mais difícil. Por quê? Imagine um Estado unitário. Em um Estado unitário, o nome já está dizendo, só existe uma única estrutura. Embora existindo somente uma única estrutura de poder, somente uma pessoa jurídica de direito público interno, que cuida de todo o Estado, que é responsável por todo o Estado, ainda assim ela vai ter os três poderes. Que, na verdade, nós sabemos que são três órgãos do Estado: executivo, legislativo e judiciário. O termo poder, na verdade, ele deve estar entre aspas, porque não existe uma repartição do poder. Na verdade, são funções do Estado. Então, o mais simples, ele já teria essa estrutura tripartite. E que nós deveríamos lembrar também que essa estrutura tripartite, ela deve ser independente e harmônica. Ou seja, cada um, inicialmente, numa linguagem mais coloquial, cada um no seu quadrado. Então, cada um tem as suas competências, tem as suas atribuições e exerce da melhor maneira possível, desde que não fira os limites estabelecidos na própria Constituição. E depois, mais organizados na legislação. E, se um deles desvirtuar, entra em campo exatamente a harmonia, com o sistema de freios e contrapesos, onde um poder vai intervir no outro, de modo que aquele poder que saiu dos trilhos, ou seja, que não está executando a sua função de modo correto, ele seja corrigido, ele volte a executar a sua atribuição de maneira correta. Então, essa é uma das visões que nós devemos ter no Estado unitário. Então, o Estado unitário ele é simples, mas ele não é tão simples, porque ele tem pelo menos essas três estruturas. Imagine no Brasil, onde ao invés de nós termos somente uma estrutura de poder, nós temos quatro estruturas, né? Nós temos, lembrando,
por sermos uma federação, nós temos o governo federal, exatamente a União, os governos estaduais, Estados-membros, e o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal. E a Constituição de 88 inovou e colocou também os municípios, os governos municipais. Então nós temos essas 4 estruturas e nessas 4 estruturas nós também temos os seus respectivos poderes. Cada um deles tem executivo e legislativo. Aliás, todos eles possuem executivo e legislativo. E quase todos possuem o poder judiciário. Desses 4 entes, o único que não tem poder judiciário é exatamente o município. Então, você percebe que essa organização, essa estruturação do exercício do poder no Brasil é mais complexa do que em estados unitários, por conta exatamente da federação e das inovações da Federação Brasileira. Então, por isso que nós temos a necessidade de entender como são esses poderes administrativos, como o Estado ele vai se relacionar conosco. Nós não podemos deixar de trabalhar essa ideia. Então, por isso que a gente começa a analisar esses poderes administrativos, e na evolução desses poderes administrativos, nós chegamos exatamente a analisar como esses poderes administrativos, eles são exercidos. E uma das necessidades que nós temos dos poderes administrativos é referente à sua própria organização. Por que que o poder administrativo, ou o poder executivo, nos poderes administrativos, ele precisa do poder de organização? Exatamente porque, para que toda a máquina estatal ela possa caminhar, ela possa desempenhar suas tarefas, tem que ter um ponto de comando. Então, por isso que tem que ter uma hierarquia, onde você precisa de um chefe, e aqui no Brasil nós temos sempre o mandatário político, que é eleito pelo povo, né? Nós temos o presidente da República, governadores de Estado, o governador do Distrito Federal e os prefeitos. Então, ele é o mandatário político, ele é o chefe do Poder Executivo. Mas ele não vai conseguir cumprir todas as obrigações daquele ente político sozinho. Então, ele vai precisar de quê? Primeiramente, de auxiliares. Os auxiliares do presidente da República são seus ministros, ou secretários com status de ministros. Abaixo deles, nós começamos a ter secretários executivos, então começa a ter a organização dos ministérios e dos órgãos que compõem aqueles determinados ministérios. No governo do Estado, da mesma maneira, nós temos o governador de Estado e abaixo dele os secretários de Estado. E aí tem a organização das secretarias e dos órgãos que compõem o Executivo Estadual. Da mesma forma, o governo do Distrito Federal e os municípios. Só que os municípios nós temos os secretários municipais. Então, entendido isso, nós entendemos que vai existir um centro de comando, mas como existem várias atribuições, e essas atribuições elas são especializadas, você vai ter que criar pastas especializadas para que elas tomem conta daquelas atribuições a respeito daquela determinada especialidade. Então, por isso que vai surgir o Ministério e as Secretarias de Estado e de Município da Educação, Ministério, Secretaria de Estado e Secretaria de Município referente à saúde, referente à agricultura, ou desenvolvimento social, ou assistência social, e assim por diante. Então, você vai criar secretarias para que elas organizem aquela determinada atividade. E aí, você vai ter os auxiliares, e os auxiliares, por sua vez, têm que organizar a sua equipe. Então, por isso que você tem essa necessidade do poder hierárquico. Por quê? Porque na administração pública acontece exatamente esse fenômeno. Alguém em cima manda, e esse mandar dessa autoridade que tem condições
por causa da Constituição e por causa da legislação pode mandar, aquela ordem que foi dada, ela tem que ser executada. E aí você tem toda uma linha de comando em que pessoas vão executando a ordem, executando ou complementando a ordem, ou propiciando para que aquela determinada ordem ela seja executada, ou efetivamente executando a ordem. E o que acontece? Dentro do poder hierárquico, então você vê uma relação de subordinação. Por que é uma relação de subordinação? Porque o superior manda e o subordinado obedece. O superior manda e o subordinado obedece. Professor, se você for depois fizer uma análise, em regra, o subordinado ele não pode contrariar a ordem do seu superior. No Brasil, por conta já da própria interpretações da Constituição e julgamentos, se sabe que ordens manifestamente ilegais ou manifestamente constitucionais não precisam ser executadas. Então, se o subordinado ele verifica que o superior está dando uma ordem que ela é manifestamente, ou seja, ela é visivelmente ilegal ou inconstitucional, o subordinado ele já não precisa cumprir. Porque já existe a justificativa para que ele não cumpra. Antigamente não existia essa exceção. Hoje em dia já existe, por conta da evolução da jurisprudência. E dentro dessa hierarquia, nós temos que atividades do Poder Executivo? Nós temos várias. Né? Nós temos as atividades em que a relação entre o superior e o seu subordinado. O superior, a partir do momento que ele assume o cargo, ele pode dar ordens para os seus subordinados. Ao dar ordens, ele tem, claro, que verificar se as suas ordens estão sendo cumpridas ou não. Então, ele tem poder, além de dar ordem, de fiscalizar. Se ele também quiser, ele pode delegar. E o que é a delegação? Uma atribuição do superior, ele entregar um subordinado para fazer. Às vezes o superior ele está muito atarefado e chama um subordinado de confiança e ele delega uma atribuição para que esse subordinado ele faça. Então aí nós temos a delegação. É uma atribuição do superior, mas o superior delega a um subordinado para realizar. Como também o superior ele pode avocar. Então, existe alguma circunstância, alguma atribuição de algum subordinado que ela é importantíssima, ela não pode ter erros, e o superior, temendo que ocorra algum deslize, algum erro, alguma falta de atenção, ele pode avocar. Ele pode pegar a atribuição que era do subordinado e ele mesmo, superior, executar. E ainda pode fazer a revisão. Né? Então, o superior, ele ainda pode fazer a revisão, ou seja, tudo que sai, ele faz um apanhado, para saber se foi feito da maneira correta ou não. Então, por isso é interessante, e eu estimulo vocês a verificar uma legislação específica, onde você vai entender melhor esse poder hierárquico. É a Lei 9.784. Eu estou aqui indicando para vocês darem uma leitura principalmente nos artigos 14 e artigo 15. No artigo 14, ressaltem o parágrafo 2º. Por quê? Porque ele vai exatamente falar sobre esses poderes hierárquicos, né? E você entender melhor o que vem a ser uma delegação de competência, uma avocação de competência, para que você consiga futuramente trabalhar melhor com esses conceitos e com essas atividades. O poder hierárquico. E por que eu tenho essa necessidade? Exatamente pela desconcentração administrativa. O que é isso? Embora o poder executivo ele seja centralizado nas mãos do governante, daquele mandatário eleito, que é o chefe do poder executivo, esse chefe do poder executivo ele não tem condições de executar todas as atividades. Então, por isso que ele precisa ter esse conjunto de pessoas para trabalhar junto com ele. E essa reunião de pessoas
para executar todas as atribuições do Poder Executivo, você só consegue fazer essa organização através exatamente da desconcentração administrativa. Mas aí você percebe que a desconcentração, ela tem relação com ela tem a ver com uma relação vertical entre esses agentes, ou entre essas pessoas que compõem o mesmo órgão, ou entre os órgãos de uma mesma entidade. Exemplo. Existe o prefeito e existe o secretário municipal. O secretário municipal, ele não pode fazer as coisas da cabeça dele, ou seja, ele não pode fazer aquilo que ele quiser. Porque ele é auxiliar do chefe do executivo. Então, ele tem que informar o chefe do executivo o que é que vai ser feito. E o chefe do executivo, por sua vez, tem que autorizar. Por isso que é uma relação vertical. A pessoa não tem uma independência completa. Ela tem uma autonomia. Ela tem liberdade para fazer algumas coisas. Mas ela tem que deixar ciente o seu chefe. Ou seja, o seu superior. E assim por diante. O substituto do secretário, por sua vez, vai ajudar o secretário nas suas atribuições, mas sempre está prestando conta de suas atividades. E assim por diante. Você tem essa verticalização, onde todo mundo presta contas para todo mundo. O único que não iria prestar contas seria exatamente o superior de todos eles, que seria o chefe do Poder Executivo. Mas esse chefe do Poder Executivo, de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, como nós temos o princípio democrático, nós nos submetemos ao princípio democrático, esse superior, ele deve prestar contas a quem? A todo o povo. Né? Então, a prestação de contas do chefe, do governante, é maior do que todos os outros. Então, você teria exatamente essa situação. Então, a regra geral é essa, que dentro do Poder Executivo, na verdade, ele é unipessoal, ele é centralizado nas mãos do chefe do Executivo. Como o chefe do Executivo ele não vai conseguir, é humanamente impossível ele fazer essas atividades, então ele, pela desconcentração administrativa, ele tem que organizar toda a sua equipe, para conseguir desempenhar todas as competências, ou pelo menos a maioria das competências, às quais o Poder Executivo está destinado. E aí, dentro dessa desconcentração administrativa, para organizar os trabalhos, há necessidade dele ter esse poder hierárquico. E aí, o poder hierárquico, você tem exatamente essas possibilidades, né? As ações que podem ser feitas, as ações de ordenar, fiscalizar, delegar, avocar e revisar aquilo que é feito. Então, como eu disse a vocês, a regra geral do poder hierárquico é: o superior manda, o subordinado obedece. O superior manda e o subordinado obedece. Mas como nós vimos, o que acontece? Nós temos ser humano de todo jeito. Nós temos seres humanos que vão agir correto, tem seres humanos que agem errado, tem seres humanos que só não agem errado por medo de sofrer uma coação ou por medo de sofrer uma sanção. Então nós temos seres humanos de todas as maneiras. Então por isso que dentro dessa organização também vão existir ordens que são manifestamente ilegais ou manifestamente inconstitucionais. Então você se depara com essa realidade. Isso daí não é uma realidade somente do Brasil, é uma realidade de todos os estados. Onde tiver estado, você vai ter sempre esse problema. Por quê? Porque são milhares de pessoas que vão estar dentro do estado. E essas milhares de pessoas, você sempre vai ter gente que vai ter problemas quando assume as chefias. Isso é comum. Não tem para onde você conseguir fugir ou correr dessa situação. Então, por isso, diante dessa perspectiva, você percebe que como é que deve ser tratada essas ordens manifestamente legais ou manifestamente constitucionais. O primeiro país, ou o primeiro sistema que começou a tratar desse problema foi exatamente a França. E a França disse que teria que obedecer. Ou seja, você tem que obedecer o seu chefe em qualquer circunstância. Depois, na Alemanha, começaram a rever a situação e colocaram: olha, se você tiver uma ordem manifestamente legal, peça para ele reiterar ou para ele reforçar.
Porque se ele reitera ou reforça, a culpa é dele. Você tem como comprovar que a ordem foi manifestamente ilegal e você, na verdade, estava cumprindo somente uma ordem manifestamente ilegal. No Brasil, ele já foi mais além. Como? Que você pode questionar. Chegar para o seu chefe de forma respeitosa, não é de forma desrespeitosa, é de forma respeitosa. Por quê? Porque existe, queira você ou não, um dos deveres do servidor público, ou quem está dentro do serviço público, é exatamente a urbanidade. E o tratamento urbano, o tratamento que é oriundo da urbanidade, ele requer exatamente esse respeito das pessoas. Então, o subordinado, ele pode questionar o seu superior se aquela ordem está realmente correta ou não. E tentar mostrar a ele o que é que está contrariando a lei ou a Constituição. Tá certo? E já existem julgados no Brasil que permitem exatamente que você não cumpra, desde que essa ordem seja manifestamente inconstitucional. Como eu tinha falado para vocês, é interessante que vocês leiam a Lei 9.784, de 99. Por quê? Porque essa lei, ela vai falar muito sobre as atividades do Poder Executivo. Ou seja, como é que você executa determinadas atividades do Poder Executivo. E aí você vai analisar exatamente essa situação do poder hierárquico. Ou seja, como ela vai falar das atividades, ela tem que falar das atividades feitas pelos superiores e feitas pelos subordinados. Como também a relação entre o superior e os seus subordinados. Se os subordinados realmente têm que fazer tudo, se eles não são obrigados a fazer tudo, e assim por diante. Você vai perceber essas situações. Então, por isso que nós indicamos que, além daquilo que nós vamos tratar aqui em sala de aula, vocês também possam ler de maneira mais tranquila essa lei e pesquisar até na internet alguns artigos sobre essa lei, ou ver também o manual ou o livro básico que você está utilizando na nossa disciplina, para que você consiga entender exatamente a importância dessa lei e a importância dessas ferramentas que nós estamos analisando aqui, né? Então, o artigo 11, ele vai falar sobre a competência, ou seja, a atribuição dos órgãos e a atribuição que é dada às pessoas, e estabelece que algumas delas, existem algumas competências que somente a pessoa pode realizar. Ela não pode entregar para mais ninguém, ou seja, aquela determinada atividade, ela nem pode ser delegada nem avocada. Mas as competências ou atribuições que são chamadas irrenunciáveis, elas são exceções. A regra é que as atribuições, elas sejam delegadas ou avocadas, certo? Essa é a regra geral. Então, quando não puder ser delegada ou avocada, a legislação tem que dizer. No seu artigo 11. No artigo 12, ele fala exatamente sobre o funcionamento dos órgãos administrativos. E nesse funcionamento dos órgãos administrativos, o que acontece? Existem pessoas que, embora elas são titulares dos órgãos, em determinadas atividades, elas não podem funcionar. Por exemplo, imagine um magistrado. Um juiz, ele é juiz daquela determinada cidade. Mas digamos que o filho dele se envolveu em uma confusão. E chegou o processo com o filho dele. Esse magistrado, ele pode julgar o processo referente ao filho dele? Não pode, né? Ele não vai ter uma condição necessária aos juízes, que é uma coisa chamada de imparcialidade. É filho. Ele não consegue ter essa imparcialidade. Então, por isso que naquele momento, aquele processo não pode ser tratado por aquele juiz. Então, tem que se chamar um juiz de uma outra cidade, ou analisar pelo tribunal ao qual esse juiz está vinculado, para que o tribunal ele mande um outro juiz cuidar somente daquele processo. Por quê? Porque tem uma pessoa que está intimamente ligada ao juiz, que é o da comarca, para realizar aquela determinada atividade. Então, é essa a ideia do artigo 12.
que vai tratar exatamente sobre o funcionamento dos órgãos administrativos e esses problemas quando as pessoas tiverem que executar suas atividades. No artigo 13, ele vai colocar limites à delegação, ou seja, determinados atos em que os superiores eles não podem delegar para os subordinados. E aí ele coloca alguns incisos, né? No inciso 1 do artigo 13, nós temos a edição de atos de caráter normativo, ou seja, baixar decreto, não pode ser delegado, ou fazer instruções normativas. Somente a pessoa que é incumbida de fazer esses atos normativos, somente ele pode fazer o ato normativo. Ninguém mais pode fazer. Decisões de recursos administrativos, por quê? Porque o recurso administrativo já vai para a autoridade superior, então não pode ser delegado. É um contrassenso, né? É ilógico, é uma medida ilógica, que contraria a lógica, porque o recurso ele vai para a autoridade sempre superior. E as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Ou seja, se é competência exclusiva, o nome, o termo exclusivo, o adjetivo exclusivo, ele diz, só pode ser daquela pessoa, ou seja, ninguém mais pode executar. O artigo 14, que nós já havíamos falado, né, em um dos slides anteriores, ele vai falar tanto sobre a delegação como a revogação da delegação, né? Ou seja, como é que pode ser feita essa delegação e até que ponto ela pode ser feita e quando é que ela também pode ser revogada. Ou seja, o superior ele pode voltar atrás nessa delegação. O artigo 15, ele vai falar sobre a avocação. Então, assim como ele regula a respeito da delegação, a Lei 9.674, ela também vai falar sobre a avocação. Só lembrando que a delegação é uma atribuição do superior que ele delega a um subordinado. Na avocação, a atribuição é do subordinado e o superior, ele avoca, ou seja, ele puxa para ele realizar essa determinada atribuição. E nós vimos também os limites dessa avocação, né? Ela tem que ser temporária, a competência que foi atribuída, ela é de um órgão hierarquicamente inferior, ela tem que vir em caráter excepcional e por motivos relevantes e tem que ser justificada, né? Então nós vimos aí vários requisitos para a avocação. E, com isso, nós conseguimos entender melhor esse poder hierárquico e a importância dele para a estruturação de qualquer ente público. Alguma dúvida a respeito do poder hierárquico? Ou a gente pode continuar? Bom dia, professor. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, não é? Pode A respeito do, por exemplo, quando o senhor estava falando de poder hierárquico, não é? O senhor mencionou 4 estruturas de poder, não é? No caso brasileiro, que é governo federal, estadual, como Distrito Federal e também municipal. Eu queria que o professor explicasse um pouco, não é? Qual é a relação, não é, de funcionamento, por exemplo, ou da estrutura do governo do Distrito Federal e também da relação dele com o poder, com o governo federal, nesse caso. Certo. Essa temática ela é mais referente outra dúvida também, né, que eu tenho é a respeito do termo desconcentrado e descentralizado. Por exemplo, pelo que eu entendi, não é? Pelo que eu entendi, no termo desconcentrado, por exemplo, a relação de poder entre o chefe e o subordinado é de forma vertical, enquanto que no descentralizado a relação é horizontal. Não sei se entendi bem ou... Vamos lá. Tá certo. As suas duas dúvidas, eu vou ter que tratar da seguinte maneira. A sua primeira dúvida a respeito do Distrito Federal, isso daí é uma situação que
envolve mais essa organização administrativa, é um tema de direito constitucional. E por uma peculiaridade do direito brasileiro. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele é federal. Então, eu vou falar, mas eu vou falar em linhas gerais. Eu não posso me debruçar muito, porque senão a gente vai tomar tempo da aula, tá certo? Mas o que acontece? O governo federal, como qualquer outro ente político, ele é um governo de interesse nacional. Então, como ele vai ter interesse nacional, as ordens deles e as atividades do governo federal, eles vão ter que ser feitos em todo o país. Só tem um probleminha. O governo federal, como qualquer outra estrutura de poder, ele tem que ter uma organização administrativa. E essa organização administrativa sempre vai ter a necessidade de um centro de controle, ou um centro de comando. Então, o governo federal, por mais que ele vá ter que executar suas atividades em todas as áreas do território nacional, ele tem que ter um centro de comando. Pois bem, esse centro de comando vai ficar onde? Ele tem que ficar em algum local do território nacional. Se todo o território nacional ele já foi dividido em estados-membros, ele vai se situar em um estado-membro, pode haver um conflito. Por quê? Porque quando o governo federal ele tomar uma decisão que beneficia alguns estados e prejudica o estado-membro onde ele está sediado, esse estado-membro ele pode se voltar contra o governo federal. Então, para evitar isso, é que foi criada essa terceira estrutura dentro da federação, que é exatamente o Distrito Federal. Onde no Distrito Federal, ele foi concebido para destacar uma parte do território nacional e colocar lá todos os centros de comando do governo federal. Ou seja, colocar o centro de comando do Executivo do governo federal, o centro de comando do Legislativo do governo federal e o centro de comando do Judiciário do governo federal. Então, lá vão estar os centros de comando. Então, você parte da seguinte ideia. Lá vão ter os centros de comando, mas tem que existir uma pessoa para cuidar daquela coletividade? Tem. Porque quando você coloca o centro de comando, você vai colocar inúmeras pessoas. Pense aí a estrutura do governo federal brasileiro. Você tem milhares de funcionários, que a maior parte deles, grande parte deles, vão estar centralizados em Brasília. No Legislativo, também. No Judiciário, também. Então, como aquelas pessoas vão estar organizadas, o governo federal não vai ter condições de tomar conta daquela determinada região onde ele está baseado, onde ele está sediado. Então, por isso que veio o governo do Distrito Federal. Criou-se o Distrito Federal e um governo para o Distrito Federal. Só que esse governo, ele já assume ciente de que o mais importante naquela região não é ele, o governo do Distrito Federal. Não é o Distrito Federal. O mais importante ali são exatamente as instituições do governo federal. Porque ali está a base de comando, está o centro de comando do governo federal. Então, por isso que ele é diferente de todos os outros. Enquanto nos outros estados o governador tem um certo poder, no Distrito Federal, esse governador ele não vai ter esses poderes. As estruturas de poder do Distrito Federal, elas têm menos poderes e elas têm que se adequar ao governo federal. Porque no Distrito Federal, o mais importante é o governo federal. Entendido? Sim, professor. Obrigado. Muito bem. Entendido. A sua segunda dúvida. A situação entre desconcentração e descentralização. Na desconcentração, o que acontece? Você tem essa relação de subordinação. Por quê? Quando você cria um órgão, esse órgão ele ainda é um subordinado. Ou seja, as suas ordens ele tem que cumprir. De fato, esse órgão foi criado não para ele ter liberdade. Esse órgão ele foi criado para executar as suas ordens, para melhorar a execução das suas ordens. No caso do superior. Essa é a desconcentração. Então, quando você cria órgãos, você cria os órgãos, o superior cria os órgãos, exatamente para esses órgãos facilitarem ou melhorarem a execução das ordens do superior. Por isso que todos eles têm que ser obedientes. Ele tem que seguir as ordens. Ele não pode questionar e nem pode pensar diferente. Na descentralização é diferente. Em vez de você criar um inferior, você cria um igual. Por quê? Porque o Estado ele é uma pessoa jurídica
e ele cria uma outra pessoa jurídica. Quando você cria uma outra pessoa jurídica, você dá a essa outra pessoa jurídica uma certa liberdade. Então é diferente do órgão. O órgão, ele não tem liberdade. Ele, na verdade, o que vai ter são condições para implementar as ordens do seu governante, do seu superior. Já na descentralização, você criou uma outra pessoa. Se você cria uma outra pessoa, você dá a ela uma certa liberdade. Por quê? Porque ela vai ter uma autonomia, por ser um ser diferente do anterior. E aí você tem exatamente a situação da criação dessa personalidade. Então, por isso que na descentralização, esse ente que é criado, ele tem mais liberdade do que na desconcentração, quando o órgão ele é criado. Daí os nomes diferentes, né? Descentralização, você cria uma nova pessoa jurídica. Na desconcentração, você cria um órgão. Esse órgão ele vai compor a pessoa jurídica já existente. Então, daí a diferença, onde um é vertical e o outro é horizontal. Entendido? Sim, professor, entendi. Pronto. Obrigado. Nada. Vamos continuar. Mais alguém com alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir aqui o nosso estudo, né? O próximo poder que nós vamos analisar é exatamente o poder disciplinar. E o que é que acontece? Por que há essa necessidade do poder chamado disciplinar? O poder disciplinar ele é necessário pelo seguinte. Uma vez que esse governante, então, perceba uma situação bem clara. A chefia do poder executivo no Brasil, ela é entregue a quem? Perdão. O poder executivo no Brasil, ele está centralizado em uma pessoa. Que pessoa é essa? O chefe de poder. Então, a pessoa mais importante no executivo é o chefe do executivo. Presidente, governador de estado, governador do Distrito Federal ou prefeito municipal. Ah, professor, mas ele tem ministros ou secretários. Mas a relação deles com ministros e secretários é diferente. Os ministros e secretários, eles são auxiliares. É tanto se qualquer chefe do executivo, ele quiser colocar uma pessoa hoje, agora, às 11 horas da manhã, a pessoa assume o cargo, e ao mesmo dia ele quiser tirar, ele pode? Um chefe do executivo, ele pode nomear uma pessoa 11 horas da manhã de hoje e destituir a pessoa meio-dia? Ele pode ou não pode? Só, eu acho que tem a competência, né? Tem a competência, vai depender já de situação em que ele vai sustentar o seu argumento de demitir essa pessoa ao mesmo tempo. Você não precisava saber, porque você ainda não viu isso daqui, vocês estão vendo direito administrativo agora. Mas esses cargos de secretário ou de ministro, a gente chama que eles são demissíveis ad nutum, ou eles são cargos de confiança. E aí, o que é o cargo de confiança? O cargo de confiança o chefe do executivo, ele tem confiança. Então, digamos que a pessoa assumiu, falou uma coisa que o chefe do executivo não gostou, e perdeu a confiança dele, ele pode retirar. Então, você não precisa, nesses cargos, nos cargos chamados de confiança, ele é ad nutum, porque você não precisa de explicação. Você nem precisa de explicação para nomeá-los e também não precisa de explicação para exonerá-los, para retirá-los dos cargos, certo? Então, o chefe do executivo ele pode nomear as 11 e destituir ou exonerar as 12, sem problema nenhum, certo? Por quê? Porque a figura está centrada onde? No chefe do executivo. As únicas pessoas que estão garantidas do executivo são o chefe do executivo, porque ele tem um mandato, mas dentro desse mandato ele pode sofrer processos, inclusive processo de impeachment, né, ou de impedimento, e também os servidores que são concursados estão estáveis. Todos os demais, eles são passíveis de sair a qualquer momento, né? Alguns precisam justificar alguns cargos, e outros cargos não precisam justificar o porquê da saída. E isso
ele é um desdobramento do poder hierárquico. Por quê? No poder hierárquico, como você tem que ter essa organização, você tem que saber que essa ordem que foi dada pelo superior, ela vai ser cumprida por todos os subordinados. E como é que você contém, como é que o superior, como é que o chefe do poder executivo, ele consegue controlar, ou seja, ele consegue organizar e fazer com que todo mundo exerça o seu papel. Então, por isso que junto ao poder hierárquico surge um outro poder administrativo, que é exatamente o poder disciplinar. Ou seja, a ordem que foi dada, ela vai ser cumprida. Por quê? Porque se o subordinado ele não cumprir a ordem, ele está cometendo uma infração administrativa. E por cometer a infração administrativa, ele pode ser sancionado pelo seu descumprimento. Ele pode ser sancionado pelo seu descumprimento. Então, por isso que o poder disciplinar, ele foi criado para complementar o poder hierárquico, ou para reforçar o poder hierárquico, de que as ordens dos superiores vão ser cumpridas pelos subordinados. Porque se o subordinado, ele não executar, ele comete infração administrativa, pela infração administrativa, ele pode ser sancionado e sofrer uma punição. Claro que antes de qualquer subordinado sofrer punições, antes deve haver a apuração da infração administrativa, ou seja, realmente ocorreu uma verificação se de fato aconteceu a infração administrativa ou não. Entendido isso daqui? Professor. Pois não. Em relação ao PAD, em qual sentido ela pode ser utilizada? Aliás, por quais motivos o PAD ele seria utilizado? Seria o extremo da punição? E qual a duração desse processo, desde da instalação do PAD até o seu término? Pronto, vamos lá. Aqui eu estou analisando o poder disciplinar, ele de uma forma genérica. Porque o que acontece? Se você analisar, cada ente público, ele deve ter a sua lei própria, que regula esse poder disciplinar, que ele é chamado exatamente de Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Nós temos a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ou seja, essa norma só é aplicada para os servidores da União. Ela não se aplica a mais nenhum outro servidor, somente aos servidores da União. Dos estados, cada estado deve ter o seu estatuto. Nos municípios, cada município deve ter o seu estatuto. E no Distrito Federal também deve ter o seu estatuto. Pronto. Então, uma coisa é os limites desse poder disciplinar vão ser definidos dentro desses estatutos, de cada um dos estatutos. E veja que você ainda tem os servidores militares. Então, existem os estatutos militares. Por isso que, para a gente falar sobre PAD, eu tenho que falar exatamente sobre esse estatuto. Ou do servidor civil, ou do servidor militar e do ente público ao qual ele está vinculado, para que a gente possa falar sobre os pares. Os pares, inicialmente, você tem um momento de sindicância, para depois se você verificar realmente um indício forte de que eu cometeu alguma infração administrativa, aí você entra com o PAD, o processo administrativo disciplinar, certo? Sendo que essa situação da sindicância e do processo administrativo disciplinar, quando vocês tiverem a oportunidade de ler os estatutos, dependendo da esfera ou do ente político com os quais você está trabalhando, o que acontece? Você tem que analisar exatamente qual foi o tipo de infração. Por quê? Para cada infração, existe uma gradação para ela, ou seria uma graduação. O que é isso? Dependendo da atividade que foi feita ou da desobediência que foi cometida, você vai dizer se aquela determinada infração ela tem um potencial leve, médio ou grave. Por isso você tem essa coisa chamada de gradação. Dependendo dessa gradação, existem determinadas infrações
que, por serem consideradas de menor potencial, elas vão ter uma sanção leve também. E podem ser aplicadas depois da sindicância. Outras vão ser médias e graves. E aí precisa, além da sindicância, você tem o processo administrativo disciplinar. Então, por isso que eu não posso lhe dar agora essa situação. Você tem que abrir o processo disciplinar, você vai ter um processo de tantos meses para fazer a apuração. Não dá. Por quê? Porque você tem que saber, primeiro, qual é o ente político que você está tratando. Segundo, qual foi a infração administrativa que aconteceu. Terceiro, quais são as possíveis consequências, sanções que essa infração administrativa pode gerar. Que aí você tem que determinar as regras do processo administrativo que vai ser aplicado para aquele caso, tá certo? Então, por isso que eu não posso... As suas perguntas, para quem está começando, são necessárias, mas elas necessitam de ser melhor trabalhadas para serem respondidas. Então, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Nesse momento inicial, eu não posso lhe trazer todas essas situações. Eu posso lhe trazer esses esclarecimentos, e que mais tarde a gente vai aprofundar. Tá ótimo, professor. Obrigado, viu? Nada. Entendido essa primeira parte? Sim. O que eu queria agora que vocês entendessem é exatamente isso. O poder disciplinar, ele vem para reforçar o poder hierárquico. Em que sentido? Exatamente no sentido de que essa hierarquia ela só é respeitada, por quê? Porque existe o poder disciplinar. Por isso que o superior, ele tem convicção de que a ordem dele, quando ela for emanada, ela vai ser cumprida. Por quê? Porque senão o subordinado ele vai se encaixar em uma infração pela sua desobediência ou pela sua execução relapsa, tardia ou mal planejada ou mal executada, ela vai sofrer as devidas consequências. Sendo que qualquer punição, ela precisa antes da apuração. E a apuração, vocês vão ver posteriormente, que ela existe, o Brasil, dentro do artigo 5º, que é de uma das garantias individuais, onde qualquer pessoa ele tem ciência de que ele só pode vir a sofrer alguma sanção se for ou através de processo judicial ou através de processo administrativo. E em ambos tem que ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por isso que vocês estão vendo aqui embaixo, que inclusive o professor Alan, como ele já foi corregedor, ele colocou aqui para vocês. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esses limites dos processos administrativos ou desse poder disciplinar, vocês podem exatamente acessar esse manual do PAD feito pela CGU. A CGU é a Controladoria Geral da União. Então, você pode acessar esse endereço aqui e nesse endereço vocês podem exatamente acessar, vocês podem baixar esse manual e ter um pouquinho mais de conhecimento sobre os processos administrativos, tá certo? Por quê? Porque tem-se consciência que qualquer punição ela tem que ser antecedida de uma apuração. Essa apuração ela tem uma sindicância e, se for necessário, um processo administrativo, onde, por ele ser oriundo do poder disciplinar, de um possível descumprimento do poder disciplinar, por isso que ele é chamado de PAD, Processo Administrativo Disciplinar, ou Processo Administrativo para verificação do descumprimento do poder disciplinar. E aí a pessoa tem a responsabilidade, ele trata da responsabilização do servidor, só que é uma das responsabilidades, que é exatamente a responsabilidade administrativa. As punições podem ocorrer de qualquer maneira? Não. Você vai ter que analisar a legislação específica daquela determinada infração e aquela própria legislação, ela tem que dizer quais são as sanções possíveis para cada tipo de infração. Ou seja, você não tem somente uma punição para todas as infrações. Você tem as gradações das infrações. Elas vão de leves a graves e algumas até chegando a gravíssimas. Entendido? Sim, professor.
Ok. Então, visto o poder disciplinar, nós vamos agora para outro poder, que é o poder de polícia. E aqui, antes de entrarmos efetivamente no poder de polícia, eu queria fazer algumas intervenções ou alguns esclarecimentos com vocês. Quais são eles? Primeiro de tudo, quando qualquer acadêmico ou acadêmica chega nesse momento, quando eu falo em poder de polícia, a pessoa pensa logo na polícia em si, ou seja, nas instituições que têm o nome polícia. Aqui no Brasil, pensa na polícia militar, que é a polícia ostensiva, que você vê na rua, a polícia civil, que é uma polícia mais investigativa, onde ela investiga os crimes que foram feitos, né? Ela é também chamada de uma polícia judiciária, porque ela ajuda o judiciário a desvendar esses crimes. Nós temos a Polícia Federal, só que há uma situação que a Polícia Militar e Civil estão vinculadas aos governos estaduais, a Polícia Federal ao governo federal. E aí a Polícia Federal ela tem as duas atribuições, tanto aquela polícia de tentar inibir os crimes, como também de ser uma polícia judiciária, de apurar os crimes que já foram cometidos. Ela vai ter as duas funções, a Polícia Federal. Você tem a Polícia Rodoviária Federal, que também é uma polícia federal, mas ela tem o seu âmbito de atuação dentro das rodovias. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Então, nós temos vários tipos de polícia. E você pode ser, muitas vezes, levado a pensar que só tem poder de polícia essas instituições que têm o nome de polícia. Mas não é verdade. O poder de polícia, ele é um poder muito mais abrangente do que meramente aquele poder que é entregue às instituições que têm o nome polícia dentro do seu termo, ou dentro do seu título, né? Ou do termo como ela é conhecida. Por quê? Você tem que lembrar que dentre as atribuições do Poder Executivo, o Poder Executivo ele tem uma atribuição que é exatamente fiscalizar a atividade dos particulares. Por quê? Quando você começou a estudar o direito, e aqui a gente falou, se você foi meu aluno de IDPP, instituições de direito público e privado, você vai lembrar que quando eu falei no direito, eu falei no direito público e no direito privado. Direito público é quando você tem o interesse público, o interesse do Estado. O interesse do Estado é maior sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada situação. Já no direito privado é quando, teoricamente, não existe um grande interesse do Estado, os particulares, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eles podem fazer aquilo que eles quiserem, né? Eles têm liberdade, mas essa liberdade ela não é total. É uma liberdade que ela é limitada. Limitada por quem? Pelo próprio direito. Enquanto que no direito público, a pessoa que atua dentro do direito público ela só pode fazer aquilo que está na lei, e se não estiver na lei, para ela é proibido, no direito privado é diferente. No direito privado, como ela tem maior grau de liberdade, o particular, seja ele uma pessoa física ou pessoa jurídica, pode fazer tudo aquilo que quiser, desde que não contrarie o direito. Então, quer dizer que a pessoa não pode fazer o que ela quiser. Ela pode fazer tudo o que ela quiser e não contrarie o direito. Então, por isso que há uma necessidade de fiscalização dessas atividades dos particulares. Então, o poder de polícia, ele nasce exatamente com isso, com essa necessidade de fiscalizar as atividades do Estado. Então, por isso que é entregue ao Estado também a atribuição, a incumbência de fiscalizar as atividades dos particulares. E quem fica responsável por essa fiscalização? Exatamente o Poder Executivo. E o Poder Executivo, para exercer essa atividade, ele tem exatamente o chamado poder de polícia. Então, poder de polícia é todo o poder de fiscalização das atividades dos particulares. Saber se eles estão executando de maneira correta ou errada. Então, quando
um agente de trânsito, ele está fiscalizando o trânsito, ele está fiscalizando se os pedestres, os motociclistas, os ciclistas e os condutores de veículos estão obedecendo às regras de trânsito ou não, ele está exercendo o poder de polícia. Quando um agente da Receita Federal visita um determinado comércio ou uma determinada empresa para saber se ela está pagando os tributos direitinho, está executando o poder de polícia. Quando um auditor ou um agente de fiscalização do município pertencente à vigilância sanitária começa a visitar restaurantes para saber se as práticas do restaurante estão de acordo com aquilo que foi determinado pela legislação municipal ou não, ou seja, ele está protegendo a higiene, a saúde pública, ele está executando o poder de polícia. Quando a fiscalização vai nos consultórios médicos, nos hospitais, nos laboratórios, nos consultórios odontológicos, nos consultórios de fisioterapia e de pessoas, de profissionais da saúde, ele também está executando o poder de polícia, porque eles são atividades de particulares. Então, por isso que você percebe que esse poder de polícia tem uma gama muito maior do que somente o trabalho das instituições que tem no nome o termo polícia. Conseguiram entender essa observação que eu fiz? Essa primeira observação? Sim, professor. Prossigamos. Ok. Patrícia, obrigado aí pela tua contribuição aí, tá bom? Professor? Pois não? Deixa eu ver se eu entendi. O poder da polícia é todo o poder voltado à fiscalização pública para o setor privado, é isso? Principalmente setor privado, porque depois esse conceito ele vai ser ampliado, né? Ok. Certo, professor. Tá certo? Certo. Mais alguém queria tirar alguma dúvida ou fazer alguma intervenção? Não? Então, vamos continuar aqui. Com base nessa ideia que eu já passei para vocês, dos vários conceitos legais que nós encontramos, o conceito legal que é mais preciso, estou dizendo que é o perfeito, estou dizendo que é o mais preciso, é exatamente aquele que nós encontramos no artigo 78 do Código Tributário Nacional, o Código Tributário Brasileiro, né? Que ele descreve o que vem a ser esse poder de polícia. Então, o que o artigo 78 ele diz? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública, ou seja, só quem executa o poder de polícia é o próprio Estado, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, que regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Esse, pelo menos aqui no Brasil, é o conceito legal que é mais preciso, que é o mais adequado, poderíamos até dizer isso. E vamos entender ele, né? Então, primeiro, só quem pode exercer poder de polícia? A administração pública, ou seja, o Estado. E quem é que exerce? Os entes políticos, todos eles. A União, Estados, Distrito Federal e municípios. São eles que executam o poder de polícia, porque eles são os entes públicos. E o que é esse poder de polícia? O que é que eles podem fazer nesse poder de polícia? Primeiro, limitar e disciplinar. Ou seja, ele colocar, como eu falei para vocês, limite. Porque a ideia do particular é, eu sou livre, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Você é livre para você fazer o que você quiser, desde que a sua atividade ela seja lícita. Ou seja, pelo menos ela não seja proibida pelo direito, pela legislação existente.
Então, por isso que tem que estar limitado ou disciplinado. Ou seja, existe alguma norma jurídica regulando um direito, interesse ou liberdade, que são as atividades que, aliás, que são exatamente aqueles elementos que estão sujeitos ao particular. Ou seja, é algo que o próprio direito lhe dá, direito, interesse, ele quer realizar uma atividade que ainda pode não estar regulada, e aí ele tem um interesse, ou uma liberdade, executar uma atividade que ainda não foi regulada também. Então, por isso que é direito, interesse ou liberdade, os objetos. E por que que o Estado ele faz essa limitação? Porque ele vai dizer como é que tem que ser aquela prática daquele direito, como é que vai ser praticado aquele direito, interesse ou liberdade. E esse praticado tanto pode ser uma ação, como pode ser uma omissão. Por isso que ele diz a prática de ato ou abstenção de fato. Ou seja, é que a pessoa pode agir ou pode não agir. Por exemplo, a pessoa pode atravessar um sinal amarelo? Não, então ele tem que fazer uma omissão, ele tem que ficar parado. Então, por isso que pode ser uma ação ou uma omissão. E por que que o Estado ele pode se meter tanto na vida do particular? Por conta do interesse público. Por quê? Como nós já vimos, o Estado ele foi criado para fazer com que os indivíduos, eles submetam sua vontade para conseguir viver em sociedade, para conseguir ter a convivência com as outras pessoas. E daí, ele vai ter que se sujeitar à sua vontade nas questões de segurança pública, nas questões de higiene, na questão de ordem. Ordem vem de organização ou de paz social, né? Porque o ser humano não gosta de viver no caos. Então, por isso que ele gosta da ordem, da situação de ordem. Aos costumes, às práticas do seu determinado estado, a disciplina da produção e do mercado, ou seja, a pessoa não pode tentar dar um jeitinho, né? Nós sabemos que existem pessoas que querem se aproveitar do mercado, né? Que são exatamente os chamados especuladores. Então, eles acabam fazendo práticas erradas. E se essas práticas erradas forem verificadas, esses especuladores eles vão ser punidos. Por quê? Porque ele ganha fazendo o quê? Com que os outros percam de maneira injusta. Então, ele ganhar, mas prejudicando os outros, é que não é possível. Então, por isso que tem uma disciplina, tanto da produção da riqueza, quanto do mercado, que nós vivemos num Estado capitalista. E também o exercício de atividades econômicas, que podem depender de concessão ou autorização do poder público. Exemplo, você explorar uma determinada rodovia com pedágio, tem que existir essa concessão pública, né? Os serviços de água e esgoto, os serviços de energia elétrica, são passíveis de concessão pública. Por quê? Porque são serviços públicos. E também há determinadas atividades que possam perturbar a tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Em suma, o ser humano ele tem que saber que ele é livre, mas essa liberdade dele é uma liberdade qualitativa, é uma liberdade com qualidade. E a liberdade, hoje em dia, ela é considerada com qualidade quando essa liberdade ela é segura. Segura em que sentido? O ser humano está seguro porque ele não vai ser prejudicado pelos outros, mas para ele não ser prejudicado pelos outros, ele também precisa fazer a sua parte, não prejudicar ninguém. Então, vai ter a limitação no exercício dessa liberdade. Entendido esse conceito inicial de liberdade? Sim, professor. Ok. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos entrar exatamente em uma outra situação, onde o artigo 78, ele ainda contribui muito mais com a gente, no parágrafo único, né? Onde ele esclarece ainda mais sobre o exercício do poder de polícia. No artigo 78, ele dá o conceito do poder de polícia e no parágrafo único ele fala sobre o exercício. Então, esse poder de polícia, ele pode ser executado de qualquer maneira? O que é que vocês acham? Não, professor, acho que esse Professor, poder de tem polícia não pergunta pode ser de qualquer maneira.
Muito bem, você está certo na sua posição. Esse poder de polícia ele não pode ser executado de qualquer maneira. Por quê? Como o poder de polícia ele é executado pela administração pública, você tem que lembrar que qualquer pessoa que atua dentro da administração pública só pode fazer o que está na lei. E aí a lei tem que dizer o quê? Quem vai ser, dentro do Estado, aquele setor responsável, o órgão competente para executar o poder de polícia. Esse poder de polícia, para ser executado, ele precisa estar previsto em lei, ou seja, já existe a lei, e a lei diz o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito, já estabelece limites. E, em grande parte das vezes, esse poder de polícia, para ser executado, ele precisa de um processo, ou seja, um conjunto de atos concatenados com uma determinada finalidade. E, em determinados momentos, esse poder de polícia ele pode até ser discricionário. Mas o importante no exercício do poder de polícia é você nem permitir o abuso e nem o desvio de poder. O que é o abuso? É quando se ultrapassa. Por exemplo, eu já tinha falado para vocês. Quando um policial ele tá perseguindo um bandido e o bandido começa a atirar nele, o policial ele pode fazer um revide. No revide, ele também pode atirar para matar. Não tem problema em relação a isso. É paridade de armas. Né? Se o bandido está atirando de lá e não está tomando cuidado para não matar o policial também pode fazer o inverso. Mas, digamos que os policiais conseguiram prender o bandido. O bandido foi preso. O policial, por raiva do bandido, pode bater no bandido? Nunca. Não dá certo, não. Ele já está preso. Não é exatamente. Aí é a questão que não dá certo, é que não pode. Né? A questão é que não pode. Ou seja, prender o bandido ele pode? Pode. Está dentro do chamado exercício regular de direito. Mas aquilo que ele ultrapassa essa prisão ou a aplicação de força para prender aquele bandido que estava fugindo, aí tudo aquilo que ultrapassar a atividade que está prevista na lei é um abuso. É um abuso. Como também o desvio. Né? O desvio. Nós temos policiais, como qualquer atividade, nós temos policiais bons e policiais ruins. Eu acredito que a maioria são bons, mas existem ruins? Existem. Assim como professores, existem professores bons e existem professores ruins. Da mesma forma, eu sempre acredito que a maioria dos profissionais são bons e não os ruins. Mas, infelizmente, o que o ser humano guarda mais, ele guarda mais os ruins do que os bons, né? E tenta centralizar a sua vida no que é ruim e não naquilo que é bom. Por isso, alguns policiais eles também podem fazer alguns desvios. Por exemplo, tem policial que ele pode fazer conchavos com os traficantes? Tem. Tem, infelizmente, tem policial ruim. Como eu disse, são minoria, mas tem. E esses policiais que fazem conchavos com os traficantes, o que é que eles fazem? Geralmente eles fazem um acordo de não pegar aquele traficante, mesmo conhecendo ele não prende aquele determinado traficante, que já é errado, é um desvio, né? Mas por quê? Porque como ele vai conseguir uma vantagem financeira, ele vai prender os oponentes daquele determinado traficante. Completo desvio, né? Aí não foi nem um abuso, porque ele não fez nem o certo. Na verdade, ele está aplicando somente a lei como ele quer. Ele não está aplicando efetivamente aquilo que a lei determina. Ele adapta a lei como ele quer. Então, aí é exatamente o desvio de poder. Então, o que a gente tem que tomar mais cuidado no poder de polícia, no exercício do poder de polícia, são exatamente essas duas situações. As situações de abuso e desvio de poder. Vocês estão conseguindo compreender essa situação? Sim, professor. É que essa parte aí me fez rir tanto. É muito engraçado, porque vários policiais, por tentarem proteger os caras, né, tipo o traficante, ou as pessoas que vendem droga, assim, por tentar proteger aquelas pessoas das suas vendas, eles prendem os oponentes para que o seu pessoal consiga vender mais.
É engraçado esse cenário. É um absurdo, né? É um grande absurdo. Mas, infelizmente, são situações que acontecem. A gente não pode fechar os olhos a isso, né? São situações que acontecem. E não só nas polícias, existe também em outros locais, infelizmente, né? E por isso que a gente precisa entender que aquela prática... porque alguns fazem, está banalizado. Não. Aquilo que a pessoa faz, se a lei disser que é errado, é errado. Não importa quem faça, né? Se a lei diz que é errado, é errado. É muito difícil, né? Por mais que tentamos tapar todo o buraco dentro de uma organização, sempre vai existir um intruso que vai tentar destruir de uma forma ilegal, assim. É muito complicado. Por mais que tentamos proteger, aplicar a lei, tentar que tudo seja execuível, há sempre intrusos que vão tentar tirar as vantagens deles, o egoísmo, para que possam fazer as coisas que não deviam ser feitas. É verdade. Sempre existe esse buraco. É verdade. Mas a gente nunca pode esmorecer, né? A gente sempre tem que continuar a fazer a nossa parte, sempre trabalhar da melhor maneira possível, porque é como eu disse para vocês, a maioria das pessoas é boa, não é ruim. A maioria das pessoas é boa. Como? A maioria das pessoas são honestas e não bandidos. Mas muitas vezes, hoje em dia, o que passa na mídia, ou o que passa, porque tem muito programa policial e tudo mais, passa só desgraça. Então a percepção da pessoa só existe desgraça. Quer ver uma situação que aconteceu comigo, dentro da minha casa. Hoje em dia, como a maioria dos jornais, dos canais de TV, eles só falam Covid, morte. Covid, morte, Covid, morte. Então, hoje em dia, quando muitas pessoas elas recebem um diagnóstico de Covid, o que a pessoa pensa logo? Vou morrer. Vai morrer. Não tem como se salvar. Exatamente. Peguei Covid, lascou, vou morrer. Quando você vai analisar, dá menos de 1% o número de óbitos. Dá menos de 1% da gama de todos. Pessoal, eu não estou dizendo, eu acho que se uma pessoa morrer por Covid, para mim é muito. Uma pessoa, hoje morreu uma pessoa, é muito. Vida não tem preço. Vida não tem preço. Eu quero deixar isso aqui bem registrado, tá certo? Mas o que acontece? O grande problema é o tratamento do ser humano, ele não é só um tratamento físico, ele também é um tratamento mental. Então, a situação da mídia, tá todo tempo dizendo, Covid morte, Covid morte, Covid morte, a pessoa liga Covid à morte. Meu sogro, pai da minha esposa, ele tomou as 2 doses da vacina, da Oxford AstraZeneca. Ele tem acima de 80 anos. Ele tomou já as 2 doses, em janeiro e em abril. Meados de maio ele pegou Covid. E foi internado. Quase que ele vai para a UTI. Acima dos 15 dias. Professor, ele não deveria estar imune, mas a vacina é isso. Uma vacina que ela é projetada para 10 anos, ela foi feita em menos de 1. Então, vai existir, vão ter coisas que vão escapar. É culpa dos laboratórios? Não. Não é culpa também dos laboratórios. Por quê? Porque tem que fazer uma coisa rápida. Então, o que eu estou colocando para vocês mas quando adoeceram minha sogra e meu sogro. Quando meu sogro foi internado, várias pessoas da família dele já passaram logo a acreditar na morte. Eu, que não sou da família, eu sou, aqui no Brasil se chama de aderente, né? Eu cheguei e disse, ei, peraí, calma. Ele já foi vacinado. Ele já tem anticorpo. Vamos acreditar nisso. Vamos procurar os melhores profissionais. Vamos conversar com os amigos. E vamos dar atenção a ele. Vamos colocar... Então, a gente teve que fazer um trabalho mental na família, não os familiares próximos que estavam preparados, mas os familiares mais distantes, para que eles não contaminassem os outros e passassem a ter uma mentalidade negativa. Isso eu estou colocando para vocês como exemplo. Por quê? Porque eu posso perguntar aqui para a maioria de vocês, hoje em dia você tem medo de andar nas ruas? Tenho. Mas se você vê, a maioria das pessoas, eu também tenho meus receios, mas eu não vou deixar de viver por isso.
Tenho que só ter minhas precauções. Então, o que acontece? Faz você pensar que a maioria das pessoas não são boas. E a maioria das pessoas são boas. Vocês estão conseguindo compreender? Então, falta muitas vezes ao ser humano essa percepção. Perceber as quantidades. A maioria das pessoas, mais de 50%, é boa. Os ruins são 10%, ou não chega nem a isso. Mas, como a gente só vê desgraça, só vê desgraça, só vê desgraça, o cérebro, ele vai pensar o quê? Quando acontece aquela situação, é desgraça. Ele não vai pensar na coisa boa, ele vai pensar logo na desgraça. Então, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês, para que a gente consiga fazer a programação. O cérebro tem que ser programado. A gente consiga programar o nosso cérebro, mas que a gente consiga programar o nosso cérebro da maneira correta, e não da maneira errada. Professor? Pois não. Professor, só abrindo um parêntese, assim, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas o senhor não acredita que essa questão das pessoas acharem que a maioria das pessoas não cumprem as leis é por uma desinformação? Porque, assim, na questão do Covid, como o senhor colocou, a desinformação fez com que as pessoas se amedrontassem, mas, ao mesmo tempo, os meios de informação, eles são importantíssimos. Então, assim, hoje em dia, depois da internet, depois do advento das gravações, dos celulares, de tudo, todos os crimes, eles podem vir à tona, pode ser de uma forma midiática, sensacionalista, mas é em forma de alertar. Então, se houvesse mais esclarecimento e informação em relação às leis, talvez não houvesse amedrontamento. Né? Eu acho que quem falha, na verdade, é esse poder que não informa. Não existe campanha de informar para as pessoas quais são os seus direitos, ou quando elas estão ou não cometendo um crime, porque eu não estou falando agora não só dos crimes que a gente sabe abertamente são crimes. Então, assim, na questão do Covid, eu acho que foi trabalhado errado? Foi trabalhado errado por questão do Estado. Né? Eu culpabilizo completamente o Estado pela forma errada que foi colocada a questão do Covid. Mas tinha que ser informado. A gente não pode estar passando desinformação. As pessoas tinham que ser informadas. É menos de 1%, mas nós estamos com mais de 400 mil mortos. Entendeu? Então, assim, e mortos, essa segunda onda levou gente jovem. Foi gente velha. Foi gente que estava trabalhando. Trabalhando por quê? Trabalhando porque tem que ir, que é obrigado, porque nós vivemos em um estado capitalista completamente cruel e desumano. Então, assim, eu entendi o que o senhor quis dizer, realmente, a maioria das pessoas, a gente até falou isso, o senhor falava muito na outra disciplina, a maioria das pessoas, elas cumprem as leis, porque senão nós viríamos no caos, um pandemônio. Mas não é à toa que uma pessoa que vive em estado de comunidade, ela vive amedrontada, porque o Estado falha, falta o Estado. Em relação a essa situação, eu concordo com você, e assim, o tema é bastante complexo, o tema é muito complexo, mas eu só não concordo com você na questão de colocar a situação completamente para o Estado. O Estado tem a sua responsabilidade, uma responsabilidade grande, mas a gente não pode colocar a responsabilidade completa para ele. Por quê? Porque as outras instituições, elas também têm essa obrigatoriedade. Então, quando você verifica a mídia às vezes, ela tá tratando a notícia de maneira errada. E, assim, eu já conheci apresentadores desses programas de televisão que são sensacionalistas, que passam os programas policiais e tudo mais, e eu perguntei a ele, fulano, por que um programa policial só passa desgraça? Eu vi ele dar uma palestra sobre temas de liderança, sobre temas sobre questão espiritual, e ele chegou para mim, aliás, não foi nem eu perguntei, foi um amigo nosso, a gente estava numa roda, e ele disse, fulano, o grande problema é a atenção da maioria das pessoas é na bondade ou é na maldade? O que é que chama mais atenção? A maldade.
Então, eu fui ser apresentador, eu preciso colocar comida em casa. Então, eu sei que eu sou um bom jornalista, mas eu só consegui espaço para apresentar esse programa. E como esse programa ele tem audiência, eu tive que fazer. Então, eu não estou dizendo, ele está completamente errado. Não, confesso para você, é um tema extremamente complexo, mas a gente precisa analisar o papel de cada um. A gente não pode colocar somente para o Estado, tá certo? A outra circunstância que também eu queria só frisar, como vai ficar gravado, eu não sou daquelas pessoas que dizem, morreu tantas mil pessoas. Não, é como eu disse para vocês, a gente vai enfrentar, e no dia que chegarmos a ter uma pessoa morta por Covid, a gente não tem que celebrar. A gente tem que continuar com o sentimento de perda. Por quê? Porque o valor de uma vida não existe preço. Uma só, não existe preço. A gente tem que celebrar quando não tiver mais mortes. Quando a gente não tiver mais, quando a gente realmente tiver conseguido vencer a pandemia por completo. Porque uma morte que seja, já é uma coisa irreparável. Imagine o que pode ser colocado. Mas o que eu estou colocando o que falta para as pessoas é exatamente isso. Muitas vezes, a vida, a sociedade, a mídia, são N fatores que programam a nossa mentalidade, programam a nossa mente, mesmo involuntariamente, a perceber somente o que é errado ou mal. E a gente muitas vezes deixa de perceber o quê? Aquilo que é bom. Por exemplo, agora mesmo a pandemia. Tem várias pessoas dizendo, olha, eu vivia reclamando que eu não tinha tempo para minha família, não tive tempo para minha família, e agora eu fui forçado a ficar em casa e a conversar mais com a minha família. É uma coisa ruim que trouxe aspectos positivos. Então, por isso que a gente tem que começar a pensar nessa situação. Que não existe vida perfeita sem sofrimento. Todas as nossas vidas a gente vai sempre ter um obstáculo, a gente sempre vai ter algum sofrimento, e a gente tem que conseguir enxergar a beleza e a alegria dentro dessas situações. A gente nunca vai ter uma vida ideal que ela seja isenta de qualquer sofrimento, isenta de qualquer problema, isenta de qualquer dificuldade. Não existe isso. Sempre vai acontecer alguma coisa, tá certo? Eu só queria só fazer esses dois registros, tá bom? Mas concordo também com o seu posicionamento, tá certo? Professor, Pois não? será que também a negligência da população brasileira também não é uma das causas do vasto número de mortes? Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro de dezembro até março. A liberdade que o povo se dá com essa pandemia nem parece que tem um enchente de mais de 3 mil pessoas, assim, em festas, né, sem usos de máscara, ficando aí, né, tipo, sem intervenção também da própria polícia, né, a festa acontece em momento, sendo que lá também tem muitas periferias que é proibido e que a polícia, por sua vez, não entra, a não ser se for uma operação. Então, o não cuidado do povo, né, a negligência dele, também não é a causa desse baixo número de mortes. Para não estar só a culpabilizar, por exemplo, o governo seu todo, eu acho que também nós, enquanto a sociedade civil, também estamos inclusos, né, porque não ajudamos com aquilo que é a nossa prevenção, recomendação dada às autoridades. Também, eu também acho que o tema é muito complexo. Então, tem pessoas que estão desinformadas? Tem. Tem pessoas que estão informadas de maneira errada? Tem. E tem pessoa que, embora bem informada, desistiu ou está desacreditada. E aí ele passa a dizer, se eu vou morrer mesmo, eu vou aproveitar aqui a vida. Tem pessoa de todo jeito. Então, por isso que é um tema muito complexo. Mas o que eu queria alertar é uma coisa que eu acho que hoje em dia está faltando na nossa sociedade. É esperança. É esperança. Ou seja, você tem que viver de maneira responsável. O que é isso? A minha filha, dia 25 agora, vai ter o aniversário dela. E ela chegou no mês passado e disse, vou fazer a lista de convidados. Eu digo, não, senhora. Não tem lista. Aliás, você pode até fazer uma lista de convidados para a gente fazer um evento na internet. Bota aqui essas redes sociais e a gente consegue falar com seus amiguinhos ou com o pessoal da família. A gente bate os parabéns dela através de rede social. Mas
fazer um ambiente que você consiga unir as pessoas, eu não consigo garantir isso daí a ela. Ele disse, olha, você tem que ver a situação de cada um, né? Eles não foram vacinados, a mãe deles não foi vacinada, eu consegui agora a primeira dose. Então, a gente ainda não tem uma situação que a gente possa fazer, não tem condições para isso. Mas depende realmente de cada um se conscientizar. E ter o seu senso de responsabilidade, tanto estar bem informado, como também ter o seu senso de responsabilidade. O que é que eu posso contribuir em prol de todos, né? Ou seja, me resguardar para que eu não adquira e também não passe para os outros. E também evitar que eu possa receber de outras pessoas, que eu tenha a transmissão oriunda de outras pessoas, né? Eu também concordo com você. E, assim, eu moro num bairro aqui em Fortaleza, quando é quinta, sexta, sábado e domingo, é cheio, tem vários barzinhos e restaurantes, estão lotados. E aí você diz, poxa, a pandemia. Realmente, existe ser humano de todo jeito. Você não pode dizer, o ser humano é só isso, ele é só aquilo. O ser humano é muito complexo. Para a gente fazer uma formulazinha. Por isso que eu digo, existe uma grande diferença entre a ciência exata e a ciência humana. Existe enorme, porque na ciência exata, você não foge. O modelo é aquele, você vai executar o modelo, você pode experimentar. Ciência humana, se você executar 1000 vezes, você pode ter 1000 resultados diferentes. Por quê? Porque ser humano é diferente. Ser humano é complexo. Não tem como você conseguir fazer essa... E eu tenho 3 filhos. A maneira de educar os 3 filhos é diferente para cada um. Eu estou tentando me adaptar e tentando entender o jeito de cada um. Porque a mesma coisa, a mesma forma de falar com um, eu não posso falar com o outro. A mesma forma de dar o castigo a um, eu não posso dar ao outro. Então, cada um tem a sua forma. E eu tenho que entender isso. Né? Eu não posso criar um modelão e dizer, esse modelão aqui vai me valer para todo mundo. Não. Eu tenho que tentar, se eu quiser realmente resolver o problema, eu tenho que tentar entender ele e tentar fazer o meu melhor. Claro que, infelizmente, como não existe o manual, é tentativa e erro. Né? Tá certo? Mas, pessoal, agradeço a contribuição de todos vocês. Eu acho que foram muito proveitosos, mas vamos voltar aqui à nossa disciplina, tá bom? Professor. Pois não? Professor. Antes de avançar, gostaria que o professor tivesse uma dúvida rápida. Aconteceu hoje, não sei se o professor teve contato, né? O presidente Emmanuel Macron, né, o francês, foi agredido hoje por um cidadão. Por favor, um pouquinho baixo. Repita, por favor, a situação. Tá baixo o seu áudio. Sim. Melhorou? Melhorou. E fale um pouquinho mais devagar. Obrigado. Certo. O presidente Emmanuel Macron, né, o presidente da França, foi agredido hoje, né, por um cidadão. Este cidadão vai responder a um processo legislativo ou judiciário? Por essa agressão que ele comete contra o presidente, tudo você pode ter 4 tipos de responsabilidades, né? Mas aí você precisa ver a legislação aplicável. Você tem a responsabilidade civil, onde ele pode chegar a pagar uma indenização para o presidente. Tem a responsabilidade penal, onde você vai avaliar o que foi que aconteceu e ele pode até ser preso na responsabilidade penal. Tem a responsabilidade administrativa, se ele exerce algum cargo público, se ele tem algum relacionamento com a entidade pública, e a política, se ele pode se candidatar ou não, exercer seus direitos políticos, tá certo? São os 4. A rigor, por uma agressão que é cometida, você tem logo a responsabilidade penal. Como essa agressão ela pode ter gerado algum problema para ele, por exemplo, ele pode ter se ferido, ele precisa de um tratamento médico e de remédios. Ele também pode ter uma responsabilidade civil. Então, a rigor, seriam essas 2 possibilidades, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. As outras, você precisa entender o caso direitinho, mas a rigor, você teria essas 2 responsabilidades. Certo? Certo, professor, certo. Agora, infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas estão... Esse ambiente de internet, você ter esse ambiente virtual, ele está prejudicando a percepção das pessoas. Você tem que entender que você pode ter os seus sentimentos, mas o seu sentimento não justifica você ferir o outro. Nem você ferir ele
moralmente, nem ferir ele sentimentalmente e muito menos fisicamente. Mas, infelizmente, as pessoas, como as redes sociais, elas são virtuais e você não lida diretamente com o outro muitas vezes, então as pessoas estão perdendo meio que a noção do que é viver em sociedade, o que é conviver com outras pessoas, né? É você não tratar o outro como você não gostaria de ser tratado. As pessoas estão perdendo meio que essa mudança, está acontecendo tanta mudança ao mesmo tempo, que as pessoas estão perdendo essa noção, infelizmente. Tudo bem? Vamos voltar aqui ao nosso tema, né? Desculpa. No poder de polícia, o que é que o poder de polícia do Estado ele pode fazer, né, em relação às atividades que são empreendidas, ou aos direitos, ou aos interesses, né? Ele pode condicionar, ou seja, ele pode colocar condições, ele pode limitar, ou seja, ele pode colocar até que ponto as pessoas podem realizar algo, pode restringir, ou seja, diminuir um pouco o que é que pode ser feito em relação a direitos, a bens ou atividades individuais. Um exemplo de condicionar: qualquer pessoa pode dirigir um carro, um veículo? Não, né? Ela tem que ter uma habilitação, ela tem que ter uma carteira nacional de habilitação. Aqui no Brasil nós chamamos de CNH, é um condicionante. A pessoa só pode dirigir o veículo se estiver preparada para isso. Restringir: quando um determinado motorista ele está circulando nas ruas, ele pode circular com o seu veículo na velocidade que ele quiser? Não, né? Cada via tem a sua quilometragem, né? Ou a sua velocidade. 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora, 60, 80. Chega aqui em locais no Brasil que você pode circular até com 100. Algumas rodovias, né, duplicadas, que você pode até dirigir com 100 km por hora. Então, por isso que ela entra exatamente dentro dessas circunstâncias. E aí é feito sobre o indivíduo. E por que essa restrição é feita, né? Por que essas atividades limitantes desse direito ou bem ou atividade do indivíduo é feita? Por causa do benefício que vai ter para a coletividade ou para o Estado. É uma necessidade para adequar a pessoa a conviver com outras pessoas. Como é que esse poder de polícia ele pode ser manifestado? Ou seja, como é que você percebe esse poder de polícia? Primeiro, as normas, né? Existem as normas onde você tem que tomar conhecimento e adequar a sua atividade àquela determinada norma. Segundo, o consentimento. A pessoa, ela deveria cumprir aquelas normas de maneira voluntária, consentida. Terceiro é a fiscalização. Ou seja, que o Estado ele tem o direito de fiscalizar. E quando ele verificar alguma infração, quando ele verificar algo de errado, algum ilícito naquela determinada área, ele pode aplicar as sanções, ele pode aplicar as punições. E o poder de polícia, ele é originário, ou seja, de quem é esse poder, num primeiro momento? Ele é originário da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. E esse poder de polícia, ele pode ser delegado à administração indireta, ou seja, a órgãos da administração indireta. O Estado, ele, dependendo das circunstâncias, ele pode fazer a delegação desse poder de polícia. Mas para que esse poder de polícia ele possa ser delegado, ele tem que ser feito por lei, certo? Esse poder de polícia ele tem que ser feito por lei. E aí fica a pergunta, né? Esse poder de polícia ele pode ser delegado para particulares? Não, a própria jurisprudência brasileira já estabeleceu que esse poder de polícia só pode ser delegado para outros entes da administração pública, seja direta ou indireta. Ele não pode ser voltado para particulares, certo? Os atributos ou as características do poder de polícia. Primeira característica do poder de polícia, ele é auto-executório. O que é isso dele ser auto-executório? Quer dizer que a pessoa que atua dentro da administração, quando ele for executar o poder de polícia, ele não vai buscar primeiro uma autorização para ele executar o poder de polícia.
ele executa o poder de polícia. Então, ele pode executar de imediato. E ele tem que somente tomar como base que ele está executando a lei. Então, o norte dele, ou o referencial do agente que vai executar o poder de polícia, tem que ser exatamente a legislação. Ele não pode fazer nem mais nem menos. Ele tem que cumprir exatamente aquilo que está na legislação. Certo? Aí nós colocamos alguns exemplos de atos que podem ser feitos, né? E aí depois vocês com calma podem analisar esses atos aí com mais detidamente, tá certo? O segundo fato é a coercibilidade. A coercibilidade é que o agente ele pode executar de imediato e se o particular ou o indivíduo ou indivíduos às quais é voltado ou foi destinado o exercício daquele poder de polícia, eles não se submeterem voluntariamente, pode ser exercido a coação, ou seja, pode ser exercida a força do Estado. Então, quando o policial está na rua e manda você parar, ele pode? Pode. Se ele está com alguma suspeita, ele pode. É auto-executório. E se você não parar, o policial pode te perseguir e te prender à força. Ah, mas nessa força ele pode fazer o que ele quiser? Não. Existem também limitações. É dentro do princípio chamado princípio da razoabilidade. Mas ele pode executar a força do Estado. Daí a coercibilidade. Normalmente esse poder de polícia vai ser discricionário, ou seja, existe uma liberdade para que o agente ele saiba o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer naquele determinado momento. E sempre esse poder de polícia, como eu falei para vocês, ele é proporcional. Ou seja, não pode a pessoa estar com uma faca e o policial responder com metralhadora, né? Dar uma rajada de metralhadora dele. Não dá. Então, tem que ser uma coisa que seja proporcional. O perigo e a resposta que é dada pelo agente do Estado. Então, sempre tem que ter essa ideia da proporcionalidade. Aqui a gente colocou para vocês um julgado interessante que fala exatamente sobre a imposição de multas administrativas, certo? E a necessidade de fundamentação das multas administrativas quando elas chegarem ao seu valor máximo. Ou seja, tem que se explicar por que está colocando aquela determinada gradação máxima. Esse julgamento aqui foi proferido exatamente pelo Superior Tribunal de Justiça, mas especificamente a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, e foi no recurso especial número 462.732, cujo relator foi o ministro Herman Benjamin. Aqui, outro julgamento referente a servidor público para afastamento para a conclusão, segunda etapa de concurso de doutorado no exterior. E esse afastamento dele vem regular exatamente o princípio discricionário do superior, né? Ou seja, o que o superior pode fazer ou não. Nessa situação, ele pode prejudicar a pessoa. Então, foi outro julgamento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente da terceira sessão, no mandado de segurança 10.815 do Distrito Federal, onde o relator foi o ministro Paulo Medina e o julgamento foi feito em dezembro de 2005. E aí a gente teria alguns exercícios aqui para fazer, mas esses exercícios a gente vai deixar para fazê-los na próxima aula. Tá certo? Sim, tá certo. Bem, até aqui, alguma dúvida de vocês? Sim, professor. Bom dia.